Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar por que eu acho que a gente não deve começar nossos estudos sobre ergonomia pelas famosas ferramentas ergonômicas. A cidade está pensando, professor, mas ferramenta não presta? Eu não falei nada disso. Você precisa, eu acho interessante saber as ferramentas, mas eu acho que você não deve começar por aí. Porque quando pensa em ergonomia, eu vejo muitos profissionais iniciando os estudos pelas ferramentas, e eu não acho que é o primeiro passo. Ferramenta é exame complementar, é depois que você fez o diagnóstico, é que você tem a base. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Existem várias ferramentas, né? Rula, Reba, NIOSH, Murigarg. Então, existem várias ferramentas. Então, o Murigarg, na verdade, é Strain Index, né? É uma ferramenta para avaliar mãos e punhos, tá? Então, para atividades repetitivas, e vai avaliar justamente mãos e punhos. Pois bem, aí você fez a ferramenta, ela fez a avaliação e deu lá baixo risco ou moderado e tudo mais. Só que aquela ferramenta, quando você aplica ela só está avaliando um item. Tá? Será que a temperatura ambiente influencia nessa atividade? Influencia. Essa ferramenta vai considerar isso? Não vai. Será que se essa atividade, sei lá, por exemplo, eu tenho muita hora extra, ou eu tenho, hora extra até que vai ter como considerar, mas eu tenho, por exemplo, poucos trabalhadores, a empresa paga para você produzir mais, isso vai ser avaliado pela ferramenta? Não vai. Então, eu tenho um chefe muito brabo, ou que até assédio moral naquele trabalhador, ou é um serviço muito monótono. Esse tipo de coisa será analisado? Não, né? Por quê? Porque a ferramenta, ela fatia lá, ela pega um item, tá? Ou alguns poucos itens, e faz aquela análise. E todo o resto fica de fora. E quem é que tem que fazer essa análise, dessa interação? Você, né? Ou seja, a pessoa que está analisando. Então, o que eu acho que é o principal na parte de ergonomia, antes das ferramentas? É ter o conhecimento de base. O que eu chamo de conhecimento de base? Saber identificar fatores de carga física, fatores de carga ambiental, tem gente que coloca de carga física, mas depois eu vou comentar, fatores de carga mental e fatores de carga organizacional. Então, independente das ferramentas, a gente tem que ter a capacidade de conseguir identificar isso. Então, e quais são esses fatores? Bora lá, fatores de carga física. Então, eu tenho, por exemplo, esforço estático. Então, se eu estou fazendo alguma atividade que há uma contração muscular, e aí dificulta a circulação do sangue. Então, por exemplo, eu estou em pé parado há muito tempo, é um esforço estático, isso precisa ser considerado. Tá? Então, é um item que eu vou avaliar. Outro item de carga física, compressão mecânica. Então, eu tenho uma borda da mesa que tem um canto vivo que está comprimindo aqui o meu braço, por exemplo, dificulta a circulação, ou a borda da cadeira, ou uma ferramenta. Tá? Então, compressão mecânica é outro item também que eu vou ter que identificar. Percebe que isso aí dificilmente uma ferramenta vai analisar. O próprio movimento repetitivo, a questão de aplicação de força elevada. Para aplicação de força tem ferramentas. Volto a dizer, eu não estou dizendo que você não deva usar a ferramenta. Só que é importante você ter esse repertório inicial para conseguir identificar e depois, se achar necessário, aplicar uma ferramenta. Posturas forçadas, então a pessoa trabalha, sei lá, em relação ao tronco, torcendo o tronco, flexionando, lateralizando. Então, conseguir visualizar isso. Então, você verifica tudo isso, aí você já tem a questão, pelo menos dos itens principais de carga física. Aí depois eu tenho a carga ambiental. Por exemplo, imagina você estar trabalhando lá numa atividade e é um ruído que não vai deixar você surdo. É um ruído lá de 70, 75, que está te incomodando. Tá? Isso tem tudo a ver com ergonomia. Ergonomia é conforto. Tá? Ou você está trabalhando e é um calor que está lá, fica suando, coisa e tal. Não é um calor que vai deixar, que gere adicional insalubridade, mas causa um desconforto. Isso está na ergonomia. Ou um frio, ou vibração, tá? Ou a iluminação não está 100%. Então, isso tudo está dentro da ergonomia. Eu vou avaliar isso também. Então, verifiquei a carga física, verifiquei a carga ambiental. Agora eu vou para a parte de carga mental, que é a maior porrada. O pessoal às vezes confunde os termos. Então, carga mental eu divido na parte cognitiva e a parte psicossocial. Bora começar pela parte cognitiva. A parte cognitiva tem a ver com raciocínio, memória.
Então, por exemplo, imagina uma atividade que você tem que guardar muita informação. Você tem que memorizar muita coisa. O exemplo que eu sempre uso, que eu acho que é bem fácil de entender, é caixa de supermercado, que ela tem que guardar um monte de código. Hoje ainda tem código de barra, mas ela tem que guardar muita informação. Tá? Então, é uma atividade que acaba forçando muito a mente. Ou uma atividade que exige muita atenção, que você tem que ficar ali concentrado. Ou uma atividade muito complexa. Tá? Então, isso tudo está dentro da parte cognitiva. São alguns exemplos, tem muito mais, lógico. E aí a parte psicossocial. A parte psicossocial tem a ver com relacionamento, com sentimento. Então, por exemplo, digamos que você tem uma dificuldade de relação com o chefe, com um colega de trabalho. Isso influencia no seu trabalho? Influencia. Ou se há uma situação de falta de reconhecimento. As atividades que você está realizando, você não é reconhecido por aquilo. Então, faz mais do que obrigação, tu está ganhando teu salário aí. E nessa parte, um detalhe que é importante, nessa parte de carga mental, a nossa função não é tratamento, tá? Não é que eu vou tratar o cara lá que está em depressão, alguma coisa assim. É o pessoal da saúde. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar o que eu tenho de fatores. Por exemplo, os trabalhadores não são reconhecidos na empresa. Quais mecanismos a gente pode introduzir, conversar junto com o RH e tudo mais, para introduzir para diminuir esse problema na empresa? Então, essa é a nossa função de carga mental, carga física, de tudo, na verdade. Tá? A nossa função é tentar identificar para antecipar e para resolver. Então, já falamos de carga física, carga mental, carga ambiental e tem a parte de carga organizacional, que é a mais difícil até de identificar por ferramenta. Que seria o seguinte, por exemplo, imagina que eu tenho uma linha lá de produção, um determinado setor, que tem 18 trabalhadores, mas o ideal era que tivesse 20. Ou seja, para trabalhar 100%, para trabalhar sem problema, era para ter 20. Percebe que 18 estão fazendo serviço de 20? Isso é um problema organizacional, porque depende da empresa identificar isso e querer fazer a contratação. Ou o treinamento que é feito de entrada para orientar esses trabalhadores é insuficiente, a carga horária é muito pequena, é só protocolar, olha, assina aqui, entendeu? Entendeu? Assina e está resolvido. Ou eu não tenho, por exemplo, vamos lá, os trabalhadores são pagos para produzir mais do que a média. Olha, faz se quiser, mas você está forçando, né? Você está tentando ali, estimulando através da grana. Então, isso tudo é uma questão organizacional. Outro item que acontece às vezes, matéria-prima de má qualidade. Eu tinha uma matéria-prima lá para fazer a montagem, alguma coisa assim, e eu mudei o fornecedor, e esse novo material ele não é tão bom, e aí é mais difícil de montar, machuca os dedos, força mais. Então percebe que isso é uma questão de organização e que também é difícil com uma ferramenta identificar. Então o que a gente vai fazer? A gente identificou carga física, organizacional, carga mental, ambiental, e aí a gente vai usar talvez algumas ferramentas para complementar esse nosso diagnóstico. Só que as ferramentas elas não interagem, elas não vão avaliar um monte de item ao mesmo tempo. Quem tem que fazer isso, já falei, é você. Tá? E é por isso que a gente tem que ter esse conhecimento de base. Fora tudo isso, ainda há características individuais que vão influenciar. Então, por exemplo, digamos que o trabalhador tem alguma situação de antropometria extrema, ou seja, ele é muito alto, ele é muito baixo, muito alto em relação ao padrão, por exemplo, ele tem 2,10 metros. A gente vai ter que adaptar aquele trabalhador, mas é uma característica individual. Digamos que aquele trabalhador já tem uma predisposição para uma determinada doença. Não é que a empresa vai deixar doente, ele já tem. Qualquer coisa já é um start, tá? Ele já tem uma predisposição para aquilo. Ou se ele sofre de insônia, tá? Digamos que não tem nada a ver com a empresa, mas ele sofre de insônia. Isso tem uma consequência na empresa? Tem. Então percebe que há características individuais. E essas características individuais vai ter, principalmente no setor de saúde, tentar identificar através de entrevistas e tentar auxiliar esse trabalhador. Por isso que eu falo que ferramenta é importante, coisa e tal, mas não deve ser o seu primeiro passo na área de economia. E para te auxiliar em relação a isso, eu sempre indico o livro, né? O livro que eu vou indicar é esse,
Não tem nada de ferramenta, mas eu acho muito bom, que é esse aqui. Infelizmente, esse livro não é mais editado, então vocês talvez encontrem num sebo, ou, por exemplo, na estante virtual, que vende livros usados. Ó, Gerenciando a Lé e os Dortes no Tempos Atuais, é da editora Ergo, tá? Os autores Hudson de Araújo Couto, que é bem conhecido, o Sérgio Zanicolotti e o Osvandré Leque. Então é um livro bacana, que ele vai falar sobre a gestão da ergonomia. E aí ele vai deixar um pouquinho de lado a questão das ferramentas e você vai ver que é extremamente importante. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.